Tarde, nono ano. Vamos iniciar agora a nossa revisão rápida sobre esse tema, globalização. E para iniciarmos, eu pergunto a vocês, o que é globalização? Uma pergunta que pode ser de fácil resposta, de fácil entendimento, mas muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade para isso. Por quê? Porque há várias definições de globalização. Mas vamos ver que não é tão difícil. Nós vivemos hoje num mundo globalizado. Muitas vezes vocês já ouviram isso. O que é um mundo globalizado, galera? Faço essa pergunta a vocês. O que é um mundo globalizado? Vamos ver se você vive num mundo globalizado. Hoje, ao ouvir uma música, ou ontem, durante essa semana, ou até no próximo fim de semana, você vai ouvir uma música. Porventura você vai pegar alguma música internacional que está na moda hoje, aqueles K-pop, né, etc, etc. Você está participando do mundo globalizado. Quando você pega o seu celular para ver para trocar nas redes sociais, pronto, pegou a informação isso, ou fazer um trabalho com as redes sociais, você está participando do mundo globalizado. Quando você, no seu vestiário, você gosta de roupas mais glamourizadas, de marca, etc., uma marca de fora, né, um Adidas, uma Nike, etc. Eu falo de esporte agora, porque eu gosto de esporte. Você está participando do mundo globalizado, porque você está participando do campo informacional, cultural, com a música e com o vestuário, e além também, a gente pode ver isso também na questão da nossa dieta diária, nossos fast foods, hambúrguer, etc. e tal. Isso aí faz parte de um mundo globalizado. Então, a gente pode não saber definir o que é globalização, mas a gente participa diariamente de um mundo globalizado, ok? Dando esse primeiro enfoque, vamos passar aqui para vocês uma melhor, digamos, uma melhor definição do que vem a ser globalização, ok? O que é globalização? O que nós sabemos sobre a globalização? Certo? Primeiro, a globalização ela está presente em todo o mundo hoje. Aqui a gente observa aqui, ó, do local ao global. A geografia estuda o espaço geográfico em diferentes escalas. Do local, quer dizer, do seu mundo pessoal, aí de sua comunidade, de sua escola, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente até o âmbito geral. Então, esse é o espaço global e é nesse processo que nós estamos inseridos, certo? O que nós sabemos sobre a globalização? Vamos passar aqui. São diferentes versões, o que é e o processo histórico. Vamos ver isso aqui por etapas, certo? O que é globalização? Nós temos aqui uma definição. Chama-se globalização ou mundialização, mas o termo mais usado é globalização, um processo histórico de crescimento e da interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre. Olha essa palavra, interdependência. O que é interdependência? É uma dependência de todos. Todos dependem um do outro, certo? Depende como, professor? Vamos dizer, economicamente, que também é uma etapa do processo de globalização. Se tem um problema em um país lá distante, são os países que se falam muito, são as grandes potências, a China, vamos botar a China, certo? Se tem um problema lá econômico lá, ele vai repercutir aqui em Petrolina, porque os países estão globalizados, estão interligados, estão interdependentes. Um depende do outro. Mas como, professor, na China, sim, porque a China, ela compra, ela importa, certo? Ela compra uma série de produtos. E a nossa cidade aqui, ela exporta para a China, vai para os Estados Unidos. E se ocorre um problema com a China, e ocorre com os Estados Unidos, e com os Estados Unidos ocorre com o Brasil, e no Brasil interfere aqui em Petrolina. Isso é interdependência, certo? Ele diz aqui também, a globalização
pode ser descrita como um processo de difusão de ideias. O que é difusão de ideias e valores? É de espalhar as ideias, espalhar os valores, certo? De formas de produção, de trocas comerciais, olha a economia, que atravessam e rompem as fronteiras nacionais. Interdependência, um país depende do outro, não há essa fronteira, porque há as fronteiras físicas, mas economicamente não há fronteiras, essas barreiras, certo? Aqui também tem outro ponto interessante. Alguns falam em aldeia global, pois parece que o planeta está ficando menor a todos os instantes e todos se conhecem. Assistem a programas semelhantes, ficam sabendo no mesmo dia o que ocorre no mundo inteiro, bebem o mesmo refrigerante, usam o mesmo jeans, as mesmas roupas. Isso aí também é um outro processo. É nesse processo que eu citei lá atrás que a gente percebe a globalização. O país ficou menor, o mundo ficou menor. Como esse mundo ficou menor? Ele diminuiu em dimensões? Não. Está nas suas dimensões normais. Mas por quê? As fronteiras diminuíram, as ideias se espalham através das tecnologias, o dinheiro corre mais rápido através da tecnologia, certo? O que vocês passavam para aprender, que levaria dias, meses, você tem as informações de forma imediata. Quando você se deslocava de um local ao outro, que passava meses, hoje você faz em horas, em dias. Isso tudo é o processo de globalização, ok? Beleza? Vamos passar mais aqui. O que é uma aldeia global? Olha essa charge. As pessoas de diferentes modos, de diferentes características, ao entrar pelo processo de globalização, elas saem todas iguais. Por quê? Porque todos têm acesso, às vezes, às mesmas ideias. A cultura que era diferente uma do outro, já está todo mundo formatado, todo mundo ficando igual, porque todos têm acesso às mesmas ideias. Vamos dar um exemplo rápido. Aqui na nossa área do sertão, quando a gente fala de sertão, antes se falava de sertão, tinha essa ideia de aquele bicho do mato, catingueiro, certo? Mas hoje quando você vai para o sertão, o sertanejo não é mais aquele sertanejo que a gente pensava, que era aquele sertanejo que vestia aquelas roupas de couro, o vaqueiro, etc, etc. Não, o cara do sertão, a minha do sertão, ela está globalizada, porque ela já sabe das ideias, ele já sabe do que se pensa, o que se veste, o que se come. Então, por isso o mundo hoje é chamado, cunhou-se esse termo de aldeia global. Beleza? Porque as pessoas que antes tinham culturas diferentes, pelo processo de globalização, ficaram formatadas no mesmo processo de ideias, de cultura. E quem faz isso? De onde vêm essas ideias que dominam a todas? Obviamente que vem dos países dominantes, certo? Isso também é uma característica da globalização. Ela não sai daqui. É difícil você colocar a cultura sertaneja pela se mundializar. Por quê? Economicamente, ainda somos frágeis. Mas quando você tem uma cultura economicamente forte, de um país economicamente forte, você espalha, dissemina ela por todo o globo. E os outros países absorvem. Beleza? Será a globalização uma novidade? O termo globalização, ele vem dos anos 80. É recente. Mas não é uma novidade. Cunhou-se, deu-se esse nome agora recente. Mas a globalização, ela vem ao longo do tempo, no processo de progresso da humanidade, certo? Vamos ler aqui um pouco esse slide. Ainda que seja uma palavra relativamente nova, utilizada para caracterizar um mundo interligado, a integração entre povos e territórios começou há muitos séculos atrás. A rigor, as sociedades do mundo estão em processo de globalização desde o início da história, quando o homem teve lá acesso à escrita,
não teve acesso, perdão, ele criou a escrita, o ser humano cria a escrita, ele começa o processo de globalização, certo? Acelerado pela época dos descobrimentos, no século XV, das revoluções industriais, do século XVII, perdoe-me, e das tecnologias das guerras, lá para o século XX, no mundo pós-guerra, certo? Então, é um processo contínuo, que não é novo, mas que houve agora essa nomenclatura. Beleza? Então, a globalização, ela vem ao longo do processo de progresso da humanidade, certo? Não é um fato novo, é um termo recente, globalização ou mundialização, beleza? Vamos para o outro slide. Aqui a gente tem as fases da globalização. A primeira fase, como se disse, vamos repetir só um pouquinho para ficar na mente. Antes das descobertas, economia do mundo, o sistema do mundo. A segunda fase, no mercantilismo, no comércio, na descoberta de novos continentes e interligação com a Índia e China. Quando a Europa ela conhece outros mundos, a América, chamado Novo Mundo, e começa a comercializar as grandes navegações do século XV. Quando portugueses e espanhóis chegam ao Novo Mundo, quando eles criam rotas para comercializar com o Oriente, como os europeus comercializavam com o Oriente. Isso tudo é um processo de globalização, certo? A terceira fase, com a industrialização, a colonização americana, certo? Aqui no nosso território, asiática e africana. A quarta fase, que é a que nós estamos, a globalização nos tempos atuais, com o colapso do socialismo, certo? Então, com o colapso do socialismo. Então, são 4 fases. Aí tem esse último slide. O mundo encolheu? Essa é a pergunta. O processo de globalização faz-nos pensar que o mundo encolheu. Então, esse é um breve histórico sobre a globalização, mas vou deixar para vocês também. Eu falei que a globalização, ela espalha, dissemina ideias, é feito pela questão tecnológica, econômica, certo? Cultural. Uma pergunta para vocês. Nós estamos vivendo num processo de pandemia. Essa pandemia é também uma consequência do processo de globalização? Fica a pergunta para vocês. Um abraço.